pessoal, meu nome é André Luiz. Eu estou aqui para apresentar um projeto de iniciação científica. Esse projeto ele é um bebezinho, ele está nascendo. Então, algumas coisas como resultado de discussão eu acabei excluindo, por ainda não tem. Tá certo? Pronto. O que não é escrito se perde no tempo: a contemporaneidade e a contação de história tradicionais. Então, eu quero trazer mais ou menos o que é a contação de história. A tradição de contar histórias leva-nos a tempos antigos. Porque, antigamente, a tradição de contar histórias se dava pela oralidade apenas. Então, isso ia passando de geração em geração. Esses contadores e contadoras desenvolveram e desenvolvem uma importante função para a preservação dos valores, da identidade e da cultura de um povo, pois é por meio dessas narrações que é possível manter viva por muitas gerações a ancestralidade dos povos originários, que muito contribui para a ciência que nos estuda. Então, é basicamente isso o que a pesquisa tende, a valorização dos contadores e contadoras de história. Esse é um subprojeto do projeto Acima de História, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia. Então, esse é o projeto, que é um projeto interinstitucional, e ali ele abarca várias universidades. Eu estou aqui representando o projeto em nome da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, no Campo Salvador, mas aqui no campo, aqui lá no Freitas, aqui em Grande Santana também tem os projetos assim. E o projeto visa o resgate das histórias de seus respectivos contadores, valorizando-os junto à pesquisa acadêmica. O projeto tem por objetivo estudar a vida dos contadores e contadoras tradicionais, a fim de entender como se tornaram contadoras e contadores, como conheceram e adquiriram um manejo para contar as histórias. Quais as reflexões que fazem, desde fazer seus contos, como essas histórias são importantes e como elas podem ser ferramentas potentes de ensino e aprendizagem, de inspirar e educar através das palavras. Então, o projeto vai tentar responder essas perguntas. Por que a contação, os contadores e contadoras de história tradicionais popular estão se perdendo no tempo? Qual o espaço que os contadores e a contação de história têm frente à modernidade? Como catalogar e registrar contos tradicionais para que não se percam no tempo? Como o mundo contemporâneo lida com as tradições e os saberes populares dos contadores e contadoras de história? Então, essas são perguntas que me inquietam, e que inquietam alguns pesquisadores, e eu estou tentando buscar entender, uma tentativa de respondê-los e criar caminhos e estratégias de valorização e resgate dessa tradição milenar. Eu referenciei ao teórico, então, como eu falei que ele ainda está na fase inicial, aí eu comecei com a identidade dos pontos de história, as concepções, a historicizar, o processo de contar a história, a memória, sobre o resgate, a memória da contação de história, e os estudos sobre contação de história, e como é que ela se dá dentro desse frente à modernidade, não sabe disso. Aspecto metodológico. A metodologia será por meio da pesquisa autobiográfica, tendo como instrumento de dados a entrevista narrativa, posteriormente transcrever a entrevista, compilar os dados. Os dados organizados serão fazer parte de uma sede digital de livre acesso da pesquisa, Acima de Histórias, que contará com as histórias de vida de contadores de histórias de cidades do interior da Bahia, bem como um repertório de contos de tradição oral construído por outras mulheres. Então, eu ainda não vi a campo, mas um desses contadores e contadoras que vai entrar no meu projeto é a minha avó. Ela não se identifica como contadora de história, mas eu a entendo
como contadora de história, né? Então as histórias tradicionais que ela conta, eu vou trazer para vocês. E para finalizar, né, como eu falei, esse projeto encontra-se em fase inicial. No entanto, sua relevância está pautada na preservação da riqueza cultural de uma sociedade em constante transformação. Ao longo desse trabalho, eu buscarei explorar a importância e a contribuição singular que essa forma ancestral de narrativa oferece no contexto do contemporâneo. Intervindo na valorização e difusão do patrimônio cultural de uma comunidade. Por meio dela, tradições ancestrais, mitos e lendas são transmitidos de geração em geração, enriquecendo a identidade cultural de um povo e fortalecendo seus laços com o passado. E é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa? Muito obrigado. Estamos chegando ao final do serviço.